Amados, mais um momento com Deus. O nosso tema de hoje é relacionamento com Deus. Moisés ou Israel? Qual o seu? E a mensagem de hoje que nós vamos ler é Tiago 4,8, que diz o seguinte: Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Amados, essa é uma mensagem maravilhosa. O Criador do Universo, o Criador da Terra, de todos os seus habitantes, pede a sua presença. Mas Ele deseja que estejamos intimamente perto dEle, porque Deus é um Deus zeloso. Aqui em Êxodo 34:14 diz mais. Êxodo 34:14 diz assim: porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Amados, Deus é um Deus apaixonado pelo nosso relacionamento com Ele. Aqui em João 1,18 diz mais. João 1,18 diz mais. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Adão foi o único homem a ver a Deus face a face. E quando ele caiu, sobreveio sobre toda a humanidade esse pesar, a separação do nosso relacionamento. Homens e mulheres não podiam mais chegar e conversar e ver o Senhor face a face, como na época de Adão. No entanto, o próprio Deus, como lemos em Tiago, Ele sentia a nossa falta. Ele mandou o próprio Jesus para nos redimir dessa terrível separação, desse problema que foi causado quando o homem errou, quando o homem caiu. Ele queria restabelecer o seu relacionamento com o homem e mandou que Jesus viesse. Jesus, em sua infinita obediência e amor, aceitou fazer esse sacrifício por nós. Gostaria aqui de fazer uma comparação entre o povo de Israel, escravos no Egito, e Moisés, príncipe do Egito. Nós temos dois tipos de pessoas aqui, dois tipos de crentes. Nós temos os crentes Moisés e temos os crentes Israel. A qual deles você pertence? 400 anos de escravidão, uma vida de escassez, violência e todo tipo de humilhação fizeram o povo de Israel lembrar e clamar pela libertação, clamar a Deus pela libertação. Moisés, neto do homem mais rico do mundo, criado em um palácio, tudo do bom e do melhor estudo, melhores professores, melhores roupas, tinha servos para lhe servir. Moisés era príncipe. A saída do povo de Israel do Egito representa a nossa vida quando abrimos mão de viver escravos do pecado para servir a Deus. Não é difícil aceitar Jesus quando nós somos escravos, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos com nossa vida arrasada e recebemos uma palavra de consolo, não é verdade? O problema é mantermos. Israel sofria todo tipo de abuso e quando ele estava nessa situação, ele se lembrou e clamou a Deus. Mesmo sofrendo com toda a crueldade, quando éramos escravos do pecado, somos muito rápidos para esquecer quando Deus nos acolhe. Às vezes, na hora que nós estamos com o Senhor, nós esquecemos do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é bom, e muitas vezes nós olhamos para trás. Aqui em Números 14:4 diz o seguinte:
E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Muitas vezes você está com a sua vida derrotada, o Senhor vai lá e te levanta. E no primeiro momento que você está bem, você olha para trás. No seu caminhar com Deus, quando algo dá errado, você quer voltar ao Egito. Moisés, não. Ele veio de uma situação melhor do que todo o povo de Israel, porém nunca quis olhar para trás. O que faz a diferença entre Moisés e o povo de Israel? O que faz a diferença é o relacionamento com Deus. O que fez a diferença entre Moisés e Israel? Moisés teve relacionamento com Deus. Israel teve medo. Quando o Senhor chamou Israel com relacionamento mais próximo, Israel temeu. Vejamos aqui em Êxodo 20, 18, que diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor da trombeta, e o monte fumejante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temas. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amado, Deus tem chamado pessoas para um relacionamento com Ele. Alguns estão ouvindo, estão se achegando a Deus. E essas pessoas que se achegam a Deus, que aprofundam o seu relacionamento com Deus, jamais olha para trás. O que tem acontecido é que nós temos hoje esses dois tipos de crente. O crente que aceita Jesus não aprofunda o seu relacionamento com Deus. Na primeira adversidade, ele quer desistir, quer voltar para o Egito, quer voltar para o tempo de pecado. E nós temos o crente Moisés, que é aquele que tem buscado relacionamento, estar mais perto de Deus, crescer na estatura, chegar à estatura de Cristo. Qual é o seu relacionamento com Deus? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Deus tem clamado para ser ouvido e para te ouvir. Deus tem te chamado em oração, você não está respondendo. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Entenda isso. Você fala e ouve. Se só você está falando, isso não é relacionamento com Deus. Amém, amados? Fica com essa mensagem hoje. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.